Muito bem, de volta. 1 minuto só. Eu prometi cumprir, hein? Eu preciso ser eleito, porque eu prometo e cumpro, né, Gomide? Então é o seguinte, o Galo vive o seu melhor momento na temporada, não é? O time tem a melhor campanha do retorno, isso tem que ser explorado, gente, não adianta. Porque se não vivesse a melhor campanha do retorno, se estivesse muito ruim, se os resultados não estivessem acontecendo, estaríamos aqui arrebentando. Acontecendo, eu já critico o Levi, imagina se não tivesse, né? Então tem que enaltecer sim. A campanha do Atlético, os números do Atlético são realmente números representativos, principalmente no retorno, né? Está no G4 a 3 pontos do vice-líder, mas os jogadores pensam em coisas maiores. Olha só, e todo mundo tomando forte herete. A reportagem é do Mr. Band. Alô, chega mais, Luciano Dias. Um candidato forte no segundo turno, com boas propostas, parece eleição, né? Mas este é o Atlético no Brasileirão. São 17 pontos em 9 jogos. É o melhor aproveitamento nesta segunda parte do campeonato. O Galo se transformou num candidato forte para permanecer no G4. A equipe ainda sonha um pouco mais alto. Cada vez mais agora nós estamos concentrando para poder encostar no Cruzeiro ali, ficar em segundo ali. Agora que são 9 pontos, se eles bobear mais um pouco, eu acho que dá. Com todas essas ausências, lesões, suspensões, a gente ainda conseguiu se manter em cima. E aí, com todo mundo voltando agora, a gente cria mais corpo para um momento decisivo da competição, né? O Atlético tenta agora viver este bom momento no Brasileirão, também na Copa do Brasil. A missão é complicada amanhã no Mineirão. A equipe tem que reverter uma vantagem de 2-0 conseguida pelo Corinthians no primeiro jogo em São Paulo. Um placar de 2-0 para o Galo leva a decisão da partida para os pênaltis. Para não sofrer com as penalidades, o Atlético tem que vencer o Corinthians por 3 gols de diferença. Um resultado realmente difícil de se reverter, mas não impossível. Já conseguimos em outras épocas. Um Atlético que precisa de gols, mas que precisa resolver a situação dos centroavantes. André saiu vaiado na partida contra o São Paulo. Jô não apareceu novamente na Cidade do Galo, sem contar com a situação do Tardelli, que está com a seleção. Ele deve desembarcar em BH quase na hora do jogo e é dúvida que Leverkusen vai levar para o vestiário. São situações realmente que podem acontecer, então a gente se prepara para tudo, né? Como eu estou escalando o jogo praticamente da palestra do jogo, tá? Então vamos aguardar um pouquinho, de repente a gente tem alguma surpresa. O Atlético quer continuar com a força demonstrada no segundo turno do Brasileirão. Quer continuar como um forte candidato para vencer a Copa do Brasil. Grande Luan, hein? Grande Luan. Luan é seleção. Tudo bem, Gomide? Tudo tranquilo, Everton. Estava há pouco participando do Jogo Aberto, o grande Dija. Aliás, Djalminha está bem, hein? Vou contar para vocês por quê. O Djalminha falou que o seguinte, falou, tem uma informação de que o Jô não volta ao Atlético. Aí a Renata disse, pois, mas o Jô pode seguir para o futebol mexicano? Ele riu, disse, pode ser. Mas você destacava aqui que todas as janelas estão fechadas, então aproveita para falar de uma vez só. Eu acredito no seu poder de síntese. Sobre o jogo de amanhã contra o Corinthians, sobre a questão do Jô, tudo de uma vez em 1 minuto. A questão do Jô, a questão do Galo. Por favor, Léo Gomide, seja sempre muito bem-vindo. Você é sempre um sujeito maravilhoso. Eu que agradeço o convite, Everton. Boa tarde ao pessoal de casa. Bom, primeiramente falando a respeito do Jô, eu acredito que ele deva ficar, Everton, pelo menos até o final da temporada. A informação é que a partir de 2015 ele não seja aproveitado. Aí o Atlético vai tentar no mercado achar alguém que queira comprar parte dos direitos econômicos do Atlético, que não é da totalidade do Atlético. O Inter ainda tem uma parte dos direitos econômicos do Jô. Pagou cerca de 1,5 milhão de euros quando ele veio do Internacional. Eu acho que por mais que ele esteja cometendo aí reincidentemente esses atos de indisciplina, eu acho que ele ainda tem um mercado e dá para se fazer um dinheiro no Jô. Eu acho que ele vai ser aproveitado até o final da temporada, até porque se cair da Copa do Brasil, restam 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Se continuar, tem no máximo aí 14 jogos, 15 jogos na temporada. Mas nesse de quarta-feira ele está fora. Eu acho que deve insistir, o Everton. É um caso muito particular. A gente tem informações de que pessoalmente ele está mesmo com problema, só que aí
ele vai lá e aparece numa foto curtindo a noite no Rio de Janeiro. Até que ponto são esses problemas? Eu acho que o fator dele estar mal tecnicamente também pesa, só que eu acho que não dá para você execrar um jogador, Everton, que no passado recente foi importante para o clube. O Jô foi mais importante na história do Atlético do que o Obina, por exemplo. Pois é, mas o fato... Eu acho que não é um jogador que ele não merece ser execrado. Não, eu também acho que não. Execrado não, Gomes. Mas temos que analisar que é o seguinte, o profissional tem que receber em dia. Isso que eu ia te falar agora. O clube tem obrigação de pagar em dia e o cara tem obrigação de ser profissional na acepção da palavra. O clube não está pagando em dia e o cara não está sendo profissional. Os dois, para mim, estão errados. Everton, ele não está certo em faltar aos treinamentos. Isso aí eu concordo contigo. Só que se você colocar tudo na balança, o clube está errado em não pagar, ele está errado em não comparecer aos treinos. Eu não estou falando que os dois se equivalem, não. Eu vou fazer uma pergunta para você, Cadu Doné. O Jô faltando a treinos, estando na... Aliás, tem uma imagem aí, daqui a pouco nós vamos mostrar, do Jô com o Fred no meio campo, mãozinha na boca, conversando e tal, e ali aquele negócio. Tem a imagem aí? Vamos ver se a gente mostra. E aí ó, Estácio de Sá ou Salgueiro? Qual quadro que a gente vai? Tá aí, ó. Pergunto a você, com todos esses problemas, num jogo como o de amanhã, o Jô não vai jogar. Não, sem chance. Né? Não tem a menor possibilidade. Mas num jogo como o de amanhã, você escalaria o Jô ou escalaria o André, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Nenhum dos dois. Obrigado. Nenhum dos dois. Na verdade, assim, tanto no caso do Jô quanto do André, quando esses problemas extracampo acontecem, eu acho que há uma facilidade na análise do que deve acontecer, porque independentemente disso, pela parte técnica, eles não são titulares. Né? Se eu fosse formar o Atlético ideal, não teria nem André nem Jô. Então, para mim, eles não têm que jogar porque tecnicamente estão muito mal já há algum tempo. Eu gosto do time ser um centroavante fixo, mesmo com desfalques, mesmo com problemas. Acho que pode se formar um Atlético mais forte sem Jô e sem André. Acho que ele pode continuar aí até o final do ano, como o Gomide falou. Hoje em dia há facilidade de você colocar todos os jogadores no banco de reservas. Então ele pode ficar lá fazendo número, até porque se precisar de um jogador alto para fazer pivô, de um centroavante fixo ao longo do jogo, ele é melhor do que o André. Então ele pode ficar ali no banco, mas tem que perder o protagonismo dentro do elenco, que na verdade já vem perdendo há algum tempo. Não tem que ser titular. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu gostaria de sua resposta rápida. De Mara precisa falar antes de Mara de você. A gente vai ouvir o Levi até para servir de subsídio. Mas eu gostaria de perguntar a você, Cadu. Estamos vivendo o fim da era do centroavante fixo? Olha, eu não seria tão taxativo. Já escrevi sobre isso algumas vezes. Eu acho que vai cair o uso de centroavantes fixos. Só que a gente não pode generalizar. Depende do jogador, depende da formação, depende do time. A gente vê grandes estrelas do futebol mundial que são centroavantes fixos. Ibrahimovic, por exemplo, é óbvio que é um monstro em termos de habilidade. Não é aquele estereótipo do centroavante ruim de bola que só faz gol. É óbvio que não. É exatamente o oposto disso. Mas não deixe de ser um centroavante alto, forte, que fica ali posicionado dentro da área. Então, acho que está em desuso, sim, principalmente o caneludo, o ruim de bola, aquele que só faz gol. O cara tem que ter um mínimo de repertório. Mas se ele tivesse repertório, mesmo o centroavante fixo ainda vai ter o seu lugar. Edmar, o técnico Levi Coupe afirmou que o que o departamento de futebol decidir, ele vai acatar. Ele fala, daqui a pouco você comenta. Roda aí, Felipe. Se o departamento, a diretoria me passa o jogador imediatamente faz parte dos planos. Então, agora, se o Maluf, o Calil, o Oliver, tira o cara, está fora, está vendido, está negociado, está não sei o quê, aí você já não conta mais. Então, o procedimento é esse. Se ele se acertar na conversa com a diretoria, ele vai fazer parte do elenco. E se ele tiver outra atitude e a diretoria passar que não, aí ele já passou. Dilmara Oliveira, comenta a declaração do Levi Coupe. Por gentileza, boa tarde. Boa tarde. É esse o papel do treinador, né? Na verdade, a reunião já aconteceu agora de manhã, ou seja, a decisão já está tomada. O Maluf já conversou com o Jô e o procurador dele. Eu até perguntei ao Domênico se o Jô estaria no treinamento hoje à tarde, porque acho que é uma referência para a gente saber como será amanhã, exatamente pelo que o Levi falou. Ele não vem
treinando. Então, essa decisão já foi tomada. O que a gente imagina, pelo que a gente tem conversado, está muito em cima do que o Léo falou. As pessoas precisam entender uma coisa. Existe uma situação que é a seguinte: mesmo que você afaste o jogador, ou seja, você coloque ele à parte, você não perde os direitos sobre ele. O fato de você paralisar o contrato dele não significa que você perde os direitos. Então, você tem essas duas possibilidades. Mas eu acho, pelo que eu conversei com todo mundo do Atlético, que a ideia do Atlético nesse momento não é, num momento tão complicado do Jô, deixar essa história ainda pior. Não vai fazer isso. Eu acho que o Jô vai ficar por aí, vai continuar sendo uma opção, um histórico e tal. Eu queria dizer uma coisa, você falou dessa questão financeira, que o cara tem que ser profissional com o clube tem que ser profissional com o jogador. Eu acho que o Jô deve muito mais ao Atlético do que o Atlético deve ao Jô. Sabe, o Atlético recuperou o Jô, você sabe perfeitamente disso, das histórias que vinham do Sul, das dificuldades que o Jô tinha. A gente teve chance de fazer entrevista com o Jô, ele era extremamente arrependido do tipo de comportamento que ele tinha. O Atlético recuperou o Jô pessoa, que estava caído agora, recuperou o Jô futebol, ele foi para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo jogando pelo Atlético. Então eu acho que essa consciência, eu sei que o momento dele de cabeça não é muito bom, mas eu acho que essa consciência a gente tem que ter. O Atlético é muito mais importante para o Jô do que o Jô é importante para o Atlético nesse momento. Tomara que ele tenha essa consciência e mude esse histórico e haja recuperação. Gomes, rapidamente, o Cadu também quer falar. Sobre o... Exatamente. Não, o Djalminha comentou a respeito do futebol mexicano e tal. Claro que agora não tem como ele se transferir para lá. E no México também existe a limitação de jogadores estrangeiros. A gente sabe da amizade que ele tem com o Ronaldo e com o Assis. O Assis procurar algo pro jogo no México também não espantaria em nada, Everton. Eu acho que, igual eu estou falando, eu acho que ele deve permanecer no elenco até o final da temporada. Talvez ele tenha um clima ruim para entrar em campo hoje. Eu acho que ele vai ter que passar por isso. No momento que ele sair do banco de reservas para ser aproveitado pelo Leverkusen, eu acho que pode acontecer algumas vaias. Eu acho que o torcedor tem total direito de fazer isso. Eu acho que talvez até, entre aspas, mereça um pouco pelo comportamento dele. Só que eu não rescindiria e falava, obrigado e tchau. Eu acho que tem uma forma de você, pelo menos, tentar recuperar o investimento que você fez. Muito bem. Para finalizar, Cadu. Vocês falaram de passagem da questão dos salários. É óbvio que está errado, que não é o ideal atrasar salários. Só que eu acho que nem convém a gente relacionar minimamente o comportamento do Jô a esse fato. Primeiro, porque o jogador já tem um histórico de problemas extracampo, independentemente da questão dos salários. E em segundo lugar, porque por mais que seja errado o clube atrasar, não justifica nem 0,1% o comportamento que ele tem fora de campo. Então, não, está aí o próprio Atlético comprovando. Claro. Então, o exemplo que eu dei hoje na Band News foi exatamente esse. Você enxerga, você toma nota de uma foto do Jô no morro lá no Rio de Janeiro, e aí é que as pessoas procuram um culpado. Bom, o Jô está lá porque o pagamento está atrasado. Não sei se é isso. Até porque o histórico dele já mostra que ele gosta mesmo de uma balada e tal. Agora, aí você vê os demais atletas do grupo comprometidos com o clube, com o time no G4, com salários atrasados e tal. Eu também acho que você tem razão. É por isso que não dá para relacionar a isso. Claro. O Jô tem um comportamento que é rotineiro, ele gosta. E normalmente, nossa, eu ia falar uma coisa aqui, mas ia falar uma bobagem. Mas enfim. Fala. É que às vezes ele vai nessas festas, cara, mas ele arruma cada enconha. Nossa Senhora. Mas você não acha que essa dificuldade que o Léo falou... Quem viu as fotos sabe o que eu estou falando. Dilmara, segura aí, mas eu vou fazer eu falar bobagem aqui. A dificuldade do que o Léo falou que ele pode enfrentar com relação à torcida, ele pode enfrentar também em relação aos seus companheiros. Sim. Você já pensou para um time que está lutando tanto, que está, né? E aí não o cara... Chamou, né? Não me chamou pra... Não sei se teve essa parte do mim, não me chamou, mas que a gente está batalhando, enfrentando um jogo de São Paulo difícil, o cara está lá, Olha, o sinal de alerta ligado lá na Toca da Raposa, né? Evidentemente, pela queda de rendimento. Isso é notável. Né, da queda do Cruzeiro, que aliás está deixando a torcida preocupada. Entre os jogadores e o técnico Marcelo Oliveira, o clima ainda é tranquilo. André Salles conta pra gente, roda aí. A derrota para o Flamengo por 3-0 no Maracanã foi um resultado difícil de ser digerido para o time celeste. Além de ser o revés do Cruzeiro com a maior diferença de gols, essa foi a primeira vez que o líder do Brasileirão sofreu 2 derrotas seguidas. Aliás, o número de resultados negativos neste retorno já supera o da primeira metade do campeonato, quando o Cruzeiro perdeu apenas 2 das 19 partidas. Com 4 derrotas, 2 empates e 3 vitórias
vitórias, o Cruzeiro tem apenas a 12ª melhor campanha neste retorno de Brasileirão. A distância para o vice-líder Internacional caiu para 6 pontos. Será que é sinal de alerta para o líder do campeonato? Entre os torcedores, tem os que estão preocupados com os últimos resultados. Claro, tem que ficar preocupado. Não pode dar moleza, não. O sinal de alerta tem que estar ligado, sim. E quem continua tranquilo com a liderança e a vantagem na classificação. Não precisa se preocupar, não, né? Que a vantagem está grande ainda. Já está ganho, já. Estou tranquilo. Para o técnico Marcelo Oliveira e para os jogadores cruzeirenses, é hora de retomar as vitórias. Desta vez, na chamada Operação Nordeste. A Raposa encara o ABC em Natal no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e o Vitória em Salvador pelo Campeonato Brasileiro. Precisamos jogar o jogo com mais concentração para que não ocorra novas situações como essa, né, de desatenção e proporcionar ao adversário chegar ao gol e gols completamente evitáveis, né? A gente tem consciência do que é preciso, do que nós temos que fazer aí durante o restante da competição para que a gente possa continuar aí na liderança e, se Deus quiser, aí na próxima partida aí, dentro dessa semana aí, voltar a vencer. Então, que a viagem ao Nordeste do país sirva para recarregar as baterias do primeiro colocado. Muito bem, a gente está tentando contato aqui com o pai do jogo, com o empresário, para ver se alguém fala sobre essa questão. Mas o papo agora é Cruzeiro, a volta, o jogo de Marco. Começo com você sobre o jogo de volta contra o ABC. Apesar de 1-0, muita gente, poxa, mas é um placar magro. É um placar magro se você considerar um jogo de campeonato brasileiro, mas na Copa do Brasil ganhar de 1-0 é um bom resultado. Se faz um gol lá, o adversário tem que fazer 3. Levando-se em conta que o Cruzeiro é muito mais time que o ABC, eu acho que não dá para acreditar, embora possa acontecer, numa desclassificação, Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Mas eu não acredito, não. Eu acho que essas questões que o Cruzeiro vem enfrentando em termos de brasileiro, as dificuldades, as ausências de jogadores, ele vai continuar enfrentando amanhã, né? O próprio Everton Ribeiro chega a Belo Horizonte amanhã às 14h, mas só se apresenta lá em Natal na quinta-feira, ou seja, está fora do jogo. Não existe nem a hipótese, ele que entrou hoje no jogo da seleção no decorrer da partida. Então, ou seja, você não vai ter nenhuma novidade tática. Mas a gente viu aqui, né, Cadu, o adversário é um time muito certinho taticamente e tal, mas vai ficar naquele lenga e tecnicamente o Cruzeiro sabe que ele precisa, mesmo sendo em outra competição, mostrar que não aconteceu nada de errado, que ele continua firme nos seus propósitos. Eu acho que isso é que está mobilizando o grupo. A queda é normal, os erros aconteceram. Imagina tanto que eles discutiram todos os erros, o que o Fábio discutiu com a sua defesa, o que eles conversaram, o que o Marcelo falou para eles. Ou seja, existe uma mobilização. Quem vai sofrer é o adversário de amanhã, porque eles vão tentar resgatar aquilo que está ruim no brasileiro nesse jogo de Copa do Brasil para mostrar para todo mundo que não é nada disso, que são 6 pontos, mas que eles continuam firmes e fortes em termos de brasileiro. Cadu, você acha que pode ter também relação com o momento do Cruzeiro de uma certa queda dentro do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil? Você acha que o time estivesse vencido o Flamengo, por exemplo, no Maracanã, iria com uma outra pegada para esse jogo contra o ABC? E você acredita que é muito bom ter cautela, parcimônia, um negócio bem Celso Roth contra o ABC, porque o momento de fato não é bom? Olha, primeiro assim, o momento, a semana não foi boa, o Cruzeiro teve de forma consecutiva 2 derrotas e suas duas piores atuações no Campeonato Brasileiro. Só que, Everton, não faça essa relação com a Copa do Brasil, não. É principalmente porque o Cruzeiro, e convenhamos, deu sorte no sorteio. O Cruzeiro deu sorte nas oitavas de final, pegou um adversário fraco e nas quartas de final deu sorte novamente. Pegou um adversário óbvio, tem que ter alguma cautela, jogar ali com cuidado na defesa, mas o Cruzeiro, se fosse enfrentar um Corinthians, o próprio Flamengo, um São Paulo agora na quarta-feira, vindo de 2 derrotas, mais uma vez sem Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, talvez o cenário fosse sim preocupante. Mas contra o ABC, realmente eu acho que não há motivos para grandes preocupações. E no domingo, com toda certeza, o Everton Ribeiro vai estar de volta. Isso. Provavelmente, não digo provavelmente, mas há a chance de o Ricardo Goulart também estar disponível para o domingo. Então as coisas já começam a se acertar. Acho que a situação é tranquila na Copa do Brasil, até em função do adversário e o resultado também que o Cruzeiro conseguiu. Não jogou bem na partida aqui, mas foi 1-0, não tomou gol dentro de casa, então tá tranquilo, viu? A Copa do Brasil tem por tradição mostrar que motivação às vezes também ganha jogo, né?
Você já viu Juventude, já viu Paulista. Não, a gente viu o exemplo ali, com o Flamengo. Exatamente. A torcida... É mobilização para aquele jogo. É o que a gente destacava aqui na sexta-feira. Por que eu, na semana passada, aqui na Band News, apostava num Cruzeiro que não iria ganhar do Flamengo lá no Maracanã? Mobilização. Isso tem, na minha opinião, isso tem efeito, isso faz efeito. E eu tenho um pouco de receio por causa da mobilização para esse jogo, sabe? Eles devem estar falando lá, poxa, vamos aproveitar a oscilação do Cruzeiro. Tá vendo? Os outros conseguem, olha os erros, não sei o quê. O Felipe está me falando aqui que no site do ABC tem vídeo motivacional. Entra no site aí agora, vou mostrar agora. Eles podem usar até o primeiro jogo como argumento. Olha, vocês viram que, lá, foi difícil, que a gente conseguiu dificultar, tal, que o nosso time é bom. Até aquela questão, né? Olha o que o Dedé fez, vamos pra cima dele, vai pra cima dele, porque ele tá meio confuso. Clássico, vai em cima daquele ali. O treinador tem isso, e tem mesmo. Olha, vai em cima dos caras. O Egito, ele tem dificuldade, se ele desce muito, é lá nas costas, sei lá. O jogo é no Frasqueirão, o jogo não é no Frasqueirão, é na Arena das Dunas. Você acha que se fosse no Frasqueirão seria pior? Pior, Everton. Um estádio muito mais acanhado, a estrutura do estádio não é, com todo respeito ao Frasqueirão, não é das melhores, a proximidade do torcedor é muito maior, até por isso ele não é utilizado mais em jogos que deve atrair um maior número de público, mas pegando o gancho aí de vocês, eu acho que o Cruzeiro é amplamente favorito, sim. Difícil você imaginar um cenário que os jogadores, os principais, devem jogar, principalmente por não ter sofrido gols dentro de casa, que o ABC vai conseguir vencer, por exemplo, por 2-0, 3-0. É difícil imaginar esse cenário. É claro que é possível, vocês estão exemplos aí do Juventude, do Paulista, do Santo André, Criciúma, o Santo André que venceu o Flamengo no Maracanã, até porque esses times eram melhores do que é o ABC atualmente. Se o estádio fosse bom, ia chamar Arena Frasco. É verdade. É um negócio bem fresco, né? Chamar Arena Frasco. Mas pelo menos o gramado tá bom. Digamos que o Cruzeiro seja eliminado, Ídolo. Reflete diretamente no campeonato. Totalmente. Aí vai ser uma hecatombe, vai ser uma tragédia. Uma hecatombe. Porque ao mesmo tempo em que a sorte no sorteio existe, porque você pega um adversário mais fraco, quando você é eliminado por um time desse tamanho, a torcida não pensa, nossa, o Asa de Arapiraca já aprontou pro Palmeiras, o Juventude já aprontou para não sei quem. O cara fica pé da vida porque saiu pro ABC. Claro. Então, se acontecer algum acidente, jogar mal não tem problema nesse jogo de quarta, tem que voltar classificado. Se não voltar, pode ter um momento muito ruim pro Cruzeiro. Atenção, atenção. Preste atenção. O processo de desaposentação recebe voto favorável no STF e benefícios podem subir 24,7%. O recado está dado. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Você que se aposentou e continuou trabalhando e pagando o INSS, você tem direito a pedir sua desaposentação, que agora pode chegar ao teto de R$ 4.309. Só que você tem que ligar agora, o 2559-8877, 2559-8877, está aqui na tela, inclusive, aliás, está aqui ao lado. Então você vai ligar agora, vai marcar um horário com o advogado preparado, que vai tirar todas as suas dúvidas. Os telespectadores da Band receberão esses esclarecimentos sem compromisso. Você não vai pagar nada para ser esclarecido sobre a sua dúvida. Vai marcar um horário nas unidades Eldorado, Venda Nova ou Barro Preto. Então não perca tempo, calcule já o seu aumento, que pode chegar a R$ 4.309. Só que você tem que ligar agora, 2559-8877, 2559-8877. Ligue, se oriente e busque os seus direitos. 2559-8877, um rápido intervalo. Quantos minutos? 1 minuto de novo e a gente já volta. Até já.